deste momento em direto na nossa página de Facebook do Human Power Up. Já estamos com o nosso colega e amigo Nuno da Silva, o nosso convidado especial para a Human Power Talk de hoje. Fazer apenas um enquadramento para aqueles que ainda não conhecem esta rúbrica das Human Power Talks que o Human Power Up está a promover desde o início da pandemia Covid. Uma primeira fase em que estivemos a analisar estas necessidades de adaptação à pandemia, em que usamos um paralelismo com o livro de Gabriel Garcia Marques, em que ele narrava e descrevia também uma pandemia, o amor em tempos de cólera. Portanto, fizemos 5 conversas em que analisamos algumas das questões que eram abordadas no livro de Gabriel Garcia Marques e fizemos o paralelo para aquilo que são os desafios que se nos colocam enquanto sociedade hoje em dia e frente a uma pandemia Covid-19. Depois disso, voltamos àquilo que eram as nossas prioridades verticais do Human Power Hub, que é de alguma forma trabalhar em tendências específicas de inovação social. Portanto, não gostamos muito de trabalhar inovação social no abstrato, gostamos de ser concretos e nesse sentido começamos agora no início de junho uma nova temporada em que estamos de alguma forma a convidar amigos e colegas e peritos em diferentes tendências de inovação social que nos ajudam de alguma forma a perceber melhor o que temos para analisar quando nos propomos a realizar inovação social, transformação e ativismo. A conversa de hoje é sobre economia regenerativa ou economias regenerativas. Temos connosco um convidado especial que nos vai ajudar a perceber qual é que é a melhor designação para falarmos deste tema, se devemos falar no singular, se devemos falar no plural. Tenho comigo já o Nuno da Silva, um amigo de longa data e de outras batalhas, nomeadamente na área da juventude. Recordo que conheci o Nuno da Silva já em 99, portanto já lá vai há algum tempo, e portanto tem sido uma grande alegria vê-lo a desenvolver as suas atividades, as suas ações, vou acompanhando aquilo que são o seu trabalho enquanto ativista, enquanto formador, enquanto transformador. Portanto, obrigado Nuno por teres um tempinho para estar connosco hoje. Eu sei que tu também estás muito ativo nestes últimos dias. Antes de tudo, falar só um bocadinho sobre aquilo que é a biografia do Nuno, para que possam também ficar a conhecer um bocadinho melhor o nosso convidado. O Nuno tem experimentado um percurso profissional com um perfil que transvasa as categorias habituais. Define-se como um economista recuperado, já vamos tentar perceber o que é isto, um ativista educacional, um facilitador, consultor, pai de gêmeos e, acima de tudo, dedicado a nutrir culturas regenerativas. Para além da curadoria da rede de emergência, está a coordenar uma cimeira online para a rede de transição sobre transformação de conflitos. Podem também acompanhar este trabalho do Nuno da Silva em conflictstransformationsummit.com, ou então podem também procurar o Facebook do Nuno e encontrar várias informações relativamente a esta iniciativa. Ele é curador na The Emergency Network e anfitrião online de uma comunidade de práticas sociais reflexivas, Reflective Social Practice Community of Practice, e é também membro da Art of Hosting de Portugal, membro fundador da FESCUP, a primeira cooperativa de finanças éticas em Portugal, e é também membro da Pool de Trainers do Conselho da Europa. Nuno, como é que estás? Olá, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Estou ótimo. Estou vivo. já Olha, estávamos aqui a ver o teu currículo, também acompanhaste. Há aqui uma parte que nos chama muito a atenção. O que é isto de um economista recuperado? Olha, um economista recuperado é alguém que conseguiu escapar à perspectiva dominante da economia. Eu, como tu sabes, eu estudei na Universidade do Algarve, Economia, na década de 90. Estudei um pouco porque na altura não sabia muito bem o que queria fazer da vida e pensei, bom, vou estudar Economia para fazer dinheiro, para poder fazer aquilo que queria, e foi interessante perceber-me a meio da viagem que a perspectiva que estava a aprender económica na universidade era um pouco a perspectiva dominante espalhada pelo mundo, que se chama a tradição da Escola de Chicago. E então é um espaço, a economia é estudada num espaço um pouco fechado, sem contacto com alternativas de pensamento, e foi muito mais tarde que eu tomei contacto com pessoas como o Schumacher, com o Small is Beautiful, ou os economistas que trabalhavam com o Gandhi na Índia, quando o Gandhi
presídio ao país. E então a minha viagem foi muito, de certa forma, ainda bem que a Universidade não mexeu as medidas, porque permitiu-me também contatar com muitas ideias diferentes. E acho que eu virei mais um generalista, conectar diferentes coisas, do que me tornar um especialista só no mundo da economia, não é? Então por isso é que eu digo que sou um economista recuperado, porque consegui escapar das malhas dessa visão dominante da economia. Muito bem, esta tua experiência também enquanto formador, e eu conheci-te enquanto formador de educação não formal, ajudou também a sair da caixa e a olhar para a educação com os olhos diferenciados e também de alguma forma perceber que existem outras soluções além dos dominantes? Completamente. Essa viagem de me ter aconteceu, não foi nada planeado. Portanto, eu, quando acabo a universidade, já estava envolvido em alguns movimentos de associativismo juvenil, e inclusive a nível europeu, e, e então foi fácil para mim abandonar ao fim de um ano de trabalhar no setor privado, foi fácil virar as costas a esse mundo e decidir enverdar pelo mundo trabalhar o associativismo, conectar pessoas, com uma pergunta, uma questão muito central no meu trabalho, que era: o que é que nós precisamos desenvolver hoje em nós para podermos ser agentes ativos, para podermos ser participantes de facto na cocriação do mundo que queremos. Portanto, a minha visão da economia era uma visão muito mais virada para a transformação do que propriamente uma visão orientada para adaptar as pessoas para o mundo que temos. Na altura, no final dos anos 90, já sentia que estávamos a enverdar por uma trajetória algo problemática. Muito bem. Falas aqui também no teu currículo aqui uma questão muito pessoal, que és pai de gêmeos. Em que é que esta experiência te ajuda também na forma como vês esta economia regenerativa? Opa, ter filhos é uma experiência transformadora a vários níveis. Eu acho que trouxe-me ainda mais compromisso com a mudança, porque acho que quem tem filhos percebe um bocadinho que fica um pouco mais preocupado com o futuro e um pouco mais alerta e consciente do quanto as decisões que nós tomamos hoje afetam o futuro das próximas gerações. Então tornei-me muito mais ainda assertivo nisso. Mas os meus filhos também têm, os filhos têm o condão de nos expor às nossas fragilidades e aos nossos limites, e então tem sido para mim também uma viagem muito de trazer-me à terra, de perceber que por mais que eu já tenha feito muito caminho de desenvolvimento pessoal à medida que vou facilitando o desenvolvimento de outros, esse é um caminho que nunca acaba, não é? Tu nunca chegas a um lugar final de dizer: ok, eu já sei tudo, eu estou preparado para tudo o que a vida me apresentar. A vida está sempre a apresentar-nos novos desafios, e os gêmeos é um desafio tremendo, e confesso que muitas vezes me sinto incapaz, insuficiente, e é engraçado que me tenho também reconciliado com os meus antepassados, nomeadamente com o meu pai, que era alguém com quem eu tinha uma relação muito de de crescimento pela diferença, e agora que sou pai compreendo muito melhor ele e a minha mãe, e também ao mesmo tempo vejo muito mais dele em mim, para o bom e para o mau. Muito bem. Falar agora aqui de questões profissionais que estás envolvido, eu vejo aqui também esta questão da tua curadoria da rede de emergência. Que rede é esta? A rede Emergency Net? É mais emergent que emergency. Podemos brincar com essas palavras, Sim. mas no fundo este é um grupo de pessoas de várias partes do mundo que se juntou a partir de 2015, fruto de alguns encontros casuais, que têm em comum o sentimento que a forma como nós temos estado a responder às crises e a forma como estamos a pensar a mudança não está a servir-nos, porque observamos que muita gente tem posto energia a tentar mudar o rumo da história nas últimas 3, 4 décadas, e na verdade nós hoje estamos num lugar mais difícil que o que estávamos na década de 70 ou na década de 80, em termos de como estamos, no lugar em que estamos como civilização. E então é um espaço emergente, no sentido em que é um espaço muito de experimentação, com novas ideias. Falamos muito em pós-ativismo, em trabalhar com a diferença e com a diversidade, numa perspectiva muito humilde de descentrar o ser humano, descolonizar. Portanto, é um espaço muito experimentalista,
com a ideia que para o primeiro movimento que temos que fazer é aceitar que não sabemos, que não temos muito bem claro como é que vamos nos desembrulhar e sair da situação complexa em que nos encontramos. Então é um espaço muito humilde de colegas que experimentam diferentes formas de responder ao mundo atual. Muito bem. Temos ainda mais um minuto antes de entrarmos naquilo que é a missão da nossa conversa de hoje. Falas aqui também da membro da Art of Hosting Portugal e da FESCUP. Queres falar um bocadinho sobre estas iniciativas? Olha, eu estou muito ligado com diferentes espaços de mudança e o Art of Hosting, a arte de anfitriar, na verdade é a arte de anfitriar conversas que importam, é um corpo de práticas super importantes para o momento atual, porque nós precisamos cada vez mais de ser assertivos e ter de facto as conversas que são mais relevantes para nós e saber tê-las. E a arte de anfitriar conversas que importam oferece uma série de metodologias e de métodos para trabalhar isso numa perspectiva de colaboração e de cocriação entre diferentes pessoas e partes do sistema. A FESCUP vem de uma consideração, vem um pouco também da história da economia, né? Porque no fundo é uma constatação que nós precisamos desenvolver, algumas vezes recuperar formas antigas, outras vezes criar novas formas de pensar e de desenvolver mecanismos de gerir as nossas finanças e a economia. E portanto precisamos de umas finanças mais éticas e mais solidárias. É um pouco o esforço disso, criámos uma cooperativa para tentar criar o primeiro banco ético em Portugal e tentar criar outras possibilidades de gerir as nossas finanças. Muito bem, é um tópico que estamos perfeitamente à vontade. Tivemos 2 talks este mês sobre temas conectados com essa dimensão. Estivemos com o Marco Barbosa, que está a desenvolver aqui em Braga um protótipo para a implementação de um modelo descentralizado de rendimento incondicional universal. E tivemos também a colega com uma pessoa que também conheces bem, que é o Filipe Alves, que está a fazer um doutoramento em moedas sociais, e portanto o mês de junho falamos muito sobre estas questões que agora também abordas. Muito bem, mas no entanto o mês de julho é o mês que estamos de alguma forma a olhar para o planeta e portanto vamos avançar. Hoje temos um tópico que me pareceu extremamente interessante e me pareceu logo desde o início que eras a pessoa ideal para convidarmos, e começo aqui com uma pequena provocação. Economia regenerativa ou economias regenerativas? Esta é uma provocação muito boa. Nós temos um dos desafios graves que temos, ou dos maiores desafios que temos pela frente, é que nós vivemos à escala global uma série de monotonias, ou uma série de histórias únicas. E qualquer história única é problemática. Se nós olharmos para a natureza, a diversidade torna os sistemas vivos mais resilientes, mais capazes de enfrentar diferentes alterações dentro do sistema. Então, se nós pensarmos que só há uma maneira única de pensar a economia regenerativa, podemos cair nesse lugar problemático, que é criarmos soluções que acabam por continuar a promover os problemas que nós já temos neste momento, não é? O problema que nós agora constatamos com o Covid, por exemplo, de termos desenvolvido sistemas económicos tão eficientes que são extremamente frágeis, não é? Quando tu tens só um espaço em Portugal que trata de toda a logística de distribuição alimentar, etc., quando acontece uma coisa tipo uma pandemia, tu estás numa situação muito frágil ao nível sistémico. Então eu acho que é bom nós termos diferentes, nesta altura então em que estamos ainda a experimentar e a procurar mais clareza sobre o que é que são projetos e economias de facto regenerativas. Eu acho que é importante mantermos o plural e procurarmos diferentes experiências práticas disso, sabendo que não vale qualquer coisa, não é? Porque vamos cair aqui, eu espero que falemos um pouquinho sobre sustentabilidade, porque a regeneração veio dar um passo à frente em relação ao que era o pensamento sobre desenvolvimento sustentável, e a ideia de sustentabilidade foi completamente destruída pelas múltiplas utilizações que teve, desde que começou a emergir com força no início da década de 90,
e hoje eu sinto que é um espaço sem valor para a transformação, porque é um espaço onde vale tudo, onde falamos em querer continuar a sustentar um modelo de economia que nos está a levar à destruição dos ecossistemas dos quais dependemos para viver. Muito bem. A ideia nestas nossas conversas é um bocadinho explorar todos os tópicos que trazemos aqui para o Flow, e portanto a ideia será um bocadinho refletir sobre o que é que significa a economia regenerativa e o que é que pode significar economias regenerativas. E a ideia é de alguma forma criar aqui um espaço que cria lastro, ou seja, que de alguma forma cria aqui um processo de vontade de desenvolver uma educação ativa, das pessoas ouvirem e ficarem com vontade de irem conhecer mais e de irem pesquisar. E acima de tudo o importante é trazer estes tópicos também para o mindset dos nossos empreendedores sociais, também da própria Quádruplo Helix, que de alguma forma é o ecossistema de inovação social de Braga, mas também um bocadinho todo o país. Estamos a conversar em português e não noutra língua, mas também temos colegas que nos acompanham noutros quadrantes. Bem, eu fiz aqui algum trabalho de casa e fui procurar definições sobre o que é que significa economia regenerativa. Encontrei várias e decidi selecionar para este início de conversa, duas. Encontrei uma definição muito baseada naquilo que também são tradições e o ecossistema de inovação social brasileiro, em que aparece aqui uma que eu gostei e trouxe para aqui, que é um sistema económico que valoriza o sol e a terra, considerados como bem da capital original, dotada de uma conceptualização muito própria. Depois há uma outra definição para a economia regenerativa que diz que é processo e uma metodologia para harmonizar as atividades humanas com a evolução contínua da vida no planeta. Um vasto conjunto de metodologias de apoio à evolução de sistemas vivos, utilizadas para reforçar a cooperação e a colaboração para grupos de todos. Como é que te revês nestas definições? Pois, olha, eu sinto que a primeira definição ainda comporta uma visão de mundo em que olhamos para a natureza como algo externo que está à nossa disposição para usarmos como bem queremos. E, portanto, que a única razão pela qual damos valor ao sol e à terra é porque é um bem capital, no sentido em que é algo que nós podemos explorar para ganhos pessoais. Eu acho que essa é uma forma de pensar o mundo que tem nos levado ao lugar onde estamos problemático e que temos que mudar. Portanto, eu acho que uma coisa que eu quero reforçar é a transformação que nós temos que fazer à escala global hoje não é uma transformação que passa por uma transformação profunda da nossa consciência, da forma como nós pensamos o mundo e imaginamos o mundo. Então nós precisamos, primeiro de tudo, é importante constatarmos que todos crescemos num mundo baseado numa narrativa de separação e de escassez, e portanto uma série de coisas que nós fazemos, formas de agir e padrões de resposta e inclusive padrões de inovar e de criar, vêm desse lugar. E este lugar está, essas narrativas de separação e de escassez estão-nos a levar a reproduzir resultados que ninguém quer. Então nós precisamos mesmo de mudar o chip. E mudar o chip implica, por um lado, começar a perceber que, interiorizar profundamente que a natureza e tudo o que existe tem um valor intrínseco, que não depende de sermos útil ou não ao ser humano. Portanto, há aqui um movimento que eu sinto que é de certa forma de descentralização do ser humano. O ser humano, depois do Renascimento e o Iluminismo mais tarde, tem-se tornado crescentemente um centro, ao ponto de chegarmos hoje a uma idade geológica que é o Antropoceno, não é? Portanto, nós já chegamos a um ponto em que, inclusive, o ser humano está no centro da definição de uma era geológica. Portanto, o impacto no planeta, o nosso impacto é a esse nível. Então acho que nós precisamos agora de mudar, perceber que o ecossistema onde nós vivemos é como se fosse os nossos órgãos externos, nós não podemos viver sem ele,
e sem ele estar num bom estado de saúde. E então não é que nós tenhamos só que protegê-lo ou cuidar dele para nosso próprio bem, mas é percebermos que é para o bem de tudo, porque a vida está constantemente a regenerar-se e a recriar-se para continuar a criar condições para que a vida floresça, para que aumente a diversidade e que possa-se experimentar mais, não é? E o que nós estamos a fazer com o nosso comportamento é o contrário, é a extinguir a diversidade da vida. Nós estamos na sexta extinção em massa da biodiversidade no planeta e eu penso que pensar economia regenerativa é pensar como é que nós começamos a olhar para o ser humano como parte de um ecossistema. Então começamos a pensar em ecossistemas locais e em biorregiões e pensar que tudo o que existe nesse ecossistema e nessa biorregião está a trabalhar em parceria em relação com o ser humano. Então o ser humano não dita tudo o que acontece, o ser humano tem que estar mais ligado a como é que a natureza funciona no seu ecossistema para poder nutrir a tendência já natural da vida para o que nós chamamos em português de sintropia, que é criar mais complexidade e mais ordem de valor. Portanto, maior complexidade, maior organização, mas nós vivemos que quando há essas mudanças, são momentos frágeis. Eu sinto que nós, por exemplo, estamos num momento de grande mudança à escala global e então é difícil, é um momento de fragilidade, porque pode acontecer várias coisas, há muito caos e então o desafio que nós temos é como é que fazemos esta transição para um lugar onde nós colaboramos com a natureza e com os diferentes elementos dos sistemas naturais, ao invés de tentarmos controlar e gerir e ditar as regras quando nós estamos muito aquém da capacidade de entender os sistemas vivos como um todo. Ainda estamos no início da nossa compreensão de como lidar com a complexidade e como lidar com os sistemas como um todo. Muito bem. Fala-se aqui também nesta definição da questão da harmonização das atividades humanas. Esta harmonização é com o planeta ou também é com nós próprios, enquanto humanos? Olha, obrigado por essa questão. Eu acho que é esses níveis. Eu aqui gostaria de mencionar uma coisa que para mim está na base do trabalho de regeneração, que é como se conseguirmos começar cada um de nós a trabalhar a 3 níveis sempre. O nível de pessoal, que é como é que eu crio condições para continuar-me a desenvolver, a ser capaz de fazer mais e fazer melhor, portanto, trazer o meu potencial máximo à vida e depois ajudar com quem eu trabalho, não só na minha equipa, mas também no meu ecossistema com quem eu estou a colaborar, ajudar a que os outros também aumentem a sua capacidade, para nós juntos podermos fazer mais e melhor. E por último, trabalhar ao nível do próprio sistema, não é? Do sistema maior onde nós estamos inseridos, porque nós queremos também, com este trabalho individual e depois coletivo, a contribuir para que o próprio lugar onde nós estamos a agir também aumente a sua capacidade de desempenhar as suas funções dentro do seu ecossistema, dentro da biorregião, porque cada lugar também tem uma especificidade e um potencial único para dar ao mundo. O Porto, Braga, Lisboa, Faro, qualquer sítio que nós pensemos neste país tem algo único para dar ao país e ao mundo. Então acho que boa parte deste trabalho é ligar com isso. Portanto, eu acho que o harmonizar aqui eu leio muito no sentido de como é que nós nos conectamos com o fluxo de vida que está sempre a tentar criar as condições ideais para a vida continuar a florescer. E isso implica que nós mudemos de facto a nossa forma de pensar e de agir. Muito bem, nós tivemos ontem, na segunda e na terça-feira, o nosso Fórum Anual de Inovação Social em Braga, com vários convidados espetaculares. Falámos também um bocadinho nesta questão da utilização do design thinking e de um processo de design para a transformação. E falávamos ali de como é que estas questões podiam também significar oportunidades para empreendedores sociais. Neste âmbito da economia regenerativa, que oportunidades é que tu vês aqui para um empreendedor social poder ter uma iniciativa de transformação, de impacto e poder também de alguma forma ter aqui uma ideia para poder de alguma forma desenvolver aqui um processo de empreendedorismo social? Essa questão tem várias...
tens que fazer aí o mute Anda cá. ao pessoal que está aqui no Zoom. Sim. Essa questão tem vários aspectos. Um tem a ver com se a motivação, se o drive dos empreendedores for fazer dinheiro para comprar coisas e ter mais coisas e consumir mais e ter uma série de bens materiais, eu acho que muito dificilmente o empreendedor vai conseguir trabalhar numa perspectiva regenerativa. Eu acho que há aqui um aspecto de transformação pessoal que é ligação com fatores motivacionais mais intrínsecos ao ser humano. Se nós nos conectarmos profundamente com quem somos, eu acho que a maior parte das pessoas que têm que têm uma vontade de agir no mundo tem uma intenção de contribuir para algo maior que apenas si próprio. Acho que há aqui um bocado a noção que eu não vou ser feliz se à minha volta as pessoas não estão felizes, se a minha comunidade não está bem, e portanto acho que a maior parte das pessoas intuitivamente ou intrinsecamente tem essa drive bem dentro de si de querer contribuir para um bem maior. Agora, claro que nós temos um sistema que é disfuncional porque permeia quem tem tipo de comportamentos a nível de inovação e de concretização de projetos e de negócios que continuam a ser extrativos e, portanto, continuam a ir no sentido inverso da regeneração. Eu acho que é inevitável que este movimento da regeneração vá nos abarcar a todos e como uma onda nos levar e ou tu surfas a onda e entras nisto ou não vamos ter futuro. É tão simples como isso. Nós não temos opção neste momento. Pensarmos que podemos continuar a desenvolver, a sustentar o nosso modo de vida e a nossa forma de fazer e de nos organizarmos coletivamente como está e com algumas mudanças incrementais e tal, conseguirmos mudar a direção, continuarmos a iludir. Portanto, nós precisamos de mudar para esta outra forma de pensar e de agir. Portanto, eu acho que quem tomar esse rumo agora vai ser precursor, vai ser pioneiro e, portanto, vai sofrer das vantagens e das maleitas de um pioneiro. Já vai desbravar caminho e, portanto, não é tão fácil. Vai ter que repensar ideias, desaprender coisas, aprender novas coisas, vai ter que experimentar, tentar fazer o que eu estou a fazer agora, que esta, por exemplo, é a minha primeira conversa em português sobre estes temas e, portanto, estou com o desafio da linguagem, né? De como é que tu usas os termos que não são familiares no nosso contexto e portanto, vai ter que arriscar e vai ter enfrentar mais dificuldades. Quem vier numa segunda onda vai ter o caminho mais facilitado, mas quem fizer o caminho agora de desbravar terreno vai provavelmente também estar num lugar de colher frutos no sentido de perceber que estava no caminho certo e de ter a possibilidade de influenciar de uma forma extrema o seu ecossistema e os outros ecossistemas à volta. Vai ser impressionante, portanto vai ter muito mais potencial para isso. Eu acho que há muita oportunidade agora e se vemos, por exemplo, ao nível da União Europeia, muitos financiamentos do Horizon ou de outros programas, o Urbact, com que tu trabalhas também, Carlos, que já estão a começar a trazer estas linguagens, porque nós já temos no contexto europeu muitas pessoas já a perceberem que de facto temos que fazer esta viragem muito rápido. Agora, temos resistências políticas, resistências económicas de vários setores da sociedade e temos uma maior resistência toda que é a nossa incapacidade de imaginar outras formas de fazer, porque passámos todos pela escola, crescemos todos neste sistema e, portanto, estamos todos muito informados pela maneira de pensar, de ver e de criar a partir do lugar deste sistema, não é? Sim, nós quando falamos em empreendedorismo social no HPH falamos sobretudo em economia de impacto, portanto estamos muito alinhados com aquilo que tu estás a dizer, de alguma forma pensar em novas soluções diferentes das soluções dominantes e falamos sempre em processos muito à medida que de alguma forma
tenham perspectivas colaborativas, que de alguma forma possam envolver outros cidadãos e que de alguma forma tenham aqui processos também de resolver problemas sociais acima de tudo. Portanto, quando falamos de economia de impacto e falamos daquilo que é a orientação do empreendedorismo social, pelo menos para o HVPH, é esta de resolver problemas concretos da sociedade e de alguma forma apresentar aqui formas sistémicas de poder resolver esses problemas. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Carlos, Sim. que tem a ver com o que tu disseste, que eu acho que é fantástico e quero realçar. Tu estás envolvido num trabalho de criação de um ecossistema, todo um ecossistema, e acho que temos que começar a pensar muito por aí. Como é que nós criamos ecossistemas onde consigamos começar a operar mudanças radicais na forma de nos relacionarmos uns com os outros? Porque normalmente o que tu vês hoje em muitos espaços, inclusive de empreendedorismo social, mas não só, é ainda uma prática de competição porque o grau de financiamento não é suficiente, então há esta mentalidade de escassez e está toda a gente a competir para os mesmos fundos, mas é super importante conseguirmos criar estes ecossistemas locais e regionais onde os empreendedores e diferentes partes do sistema se juntam, se encontram por diversos momentos para partilharem de facto de um lugar humilde o que é que estão a ver do sistema e aprenderem uns com os outros para podermos conseguir iterar, conseguir experimentar e inovar de uma forma mais rápida, fazer ciclos mais curtos de prototipagem e de experimentação para ver o que é que de facto funciona, mas aprendemos, nós temos que aprender muito mais rápido e a uma escala muito mais coletiva. Então, de fazer este desafio de mudar de uma mentalidade de escassez e de competição para uma mentalidade de colaboração e de confiar que a vida vai ser sincera, que nos vai trazer retorno por confiar, por nutrirmos uns aos outros no crescimento, acho que é um dos gestos de mudança principais que temos que operar. Muito bem, pelo menos fazemos esse esforço nesse sentido e penso que estamos a ter aqui alguns indicadores interessantes. Voltando à nossa conversa, e fiz aqui um espectro de algumas dinâmicas ou ações que se podem enquadrar neste âmbito da economia regenerativa, como nós já estávamos a apresentar neste momento, e que pedia também um bocadinho aqui o teu comentário. Reflective Social Practice, Theory U, Social Presence in Theatre, Pro-Social, Art of Hosting. Tudo isto é economia regenerativa? Eu acho que isto são um conjunto de corpos de práticas que podem contribuir muito para esse trabalho. Não são economia regenerativa, nem vão necessariamente só por si nos levar à economia regenerativa, mas eu acho que são uma base de sustentação muito importante para trabalhar essa mudança, porque se formos olhar para todas estas ferramentas, têm uma coisa fundamental na gênese, que é primeiro tomarmos consciência que olharmos para os sistemas como algo fora de nós é desempoderador. Então, estas metodologias todas trazem-nos para um lugar de eu como parte do sistema, e então começar a perceber que de facto há coisas que dentro do meu exterior, do meu ambiente me condicionam, mas que eu faço parte da cocriação e do co-desenvolvimento do sistema, e portanto eu tenho sempre uma escolha de como é que eu escolho responder, onde é que eu me escolho posicionar, e portanto nós temos agência, nós temos possibilidade de mudar e de fazer coisas de forma diferente. Portanto, elas trabalham muito isso, e outra coisa que trabalham, muitas delas, é esta noção que nós temos que fazer isso num lugar coletivo. Coletivo não só seres humanos uns com os outros. Na teoria, por exemplo, fala-se muito de uma coisa que é ajudar a que o sistema se veja a si próprio. Então esta noção quase que tu dentro de um sistema como a economia em Braga, ou a política em Braga, ou a área social em Braga, é um sistema, e portanto se tu juntares diferentes elementos do sistema a partilhar de um lugar autêntico, de um lugar sincero, de onde é que estão, o que é que estão a ver do seu lugar para o sistema, isso faz com que o sistema se veja a si próprio como um todo. Portanto, começa a ter uma perspectiva muito mais abrangente. E isso permite operar mudanças a uma outra velocidade e a uma outra profundidade que atualmente não nos permite. Nós ainda estamos
com uma grande mais-valia do século XX, mas que já está a atingir os seus limites, que é a concertação social. Esta ideia que vamos todos para o lugar, espaço coletivo, os diferentes elementos dos diferentes stakeholders, negociar uma agenda comum, está-nos a manter reféns. Porquê? Porque tu vais negociar com uma agenda já fechada, então tu não consegues chegar a um espaço coletivo dos diferentes atores em que há uma conversa sincera. E eu acho impressionante, eu não sei se já experienciaste isso, Carlos, quando vamos a estas reuniões com stakeholders, que há a reunião e depois há as conversas sinceras que se tem no corredor, em que o pessoal diz, pois é, eu concordo contigo, mas a minha agenda, o meu mandato é este. Então nós não estamos a conseguir ter as conversas que de facto precisamos de ter nas reuniões, nos espaços de decisão, que nos informem de onde é que o sistema está. Estas práticas todas ajudam a fazer esse processo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento coletivo, ajudar os sistemas a verem-se, ajudar-nos a ver mais, a sermos melhores órgãos de percepção sobre o mundo à nossa volta e sobre nós próprios. Portanto, são tudo ferramentas que trabalham o indivíduo e coletivo. Observar-me a mim, observar as coisas à minha volta e como é que eu me relaciono com as coisas e como é que elas se relacionam umas com as outras. Portanto, elas de certa forma ajudam a desenvolver uma perspectiva mais holística e mais sistémica. Acho que quase todas elas têm muito na gênese também esta perspectiva sistémica da vida, não é? Que os sistemas vivos têm propriedades e funcionam com determinadas dinâmicas que nós temos que começar a aprender em vez de ainda olharmos com uma forma mecânica, não é? A ideia é, se fizeres A, B e C, vais chegar a D, que é o teu objetivo. Na verdade, quantos projetos é que nós começamos a fazer que foram desenhados há um ano atrás e quando eles são aprovados e tu começas a fazer, já mudou tanta coisa que a tua vontade é, isto já não faz sentido quase o que tínhamos posto no papel, precisávamos de ajustar, mas estamos tão presos a uma forma de pensar e de fazer linear que depois resta-nos pouco espaço de manobra. Então isto também nos obriga a repensar todos os ciclos de financiamento, de como é que fazemos o processo de capacitação para que de facto possamos ter esse processo muito mais vivo e de constante interação, experimentação, aprendizagem. Há um modelo que não sei se já ouviste falar, que é o Kinefin, desenvolvido por um tipo que é o Dave Snowden, que fala que nós não podemos responder aos problemas da mesma forma, porque tu tens problemas que são complicados, tens problemas que são complexos. Não podes responder a um problema complexo da mesma forma que respondes a um problema complicado. Por exemplo, complicado é o teu carro avaria. É complicado porque nem todos nós sabemos como é que um carro funciona e, portanto, ficamos assim um bocado perdidos, mas se mandares vir um técnico que perceba daquilo, ele vai responder ao problema porque ele sabe. E, portanto, ele sabe como o mecanismo funciona e consegue responder e consegue resolver. Num sistema complexo, tu nunca consegues saber com certeza todas as causas que provocaram determinado efeito. Tu vais sempre ter uma visão limitada disso. Então, temos que desenvolver hipóteses e experimentar e ver como é que o sistema responde e ajustarmos perante isso. Portanto, exige um tipo de resposta que é muito mais de agir e depois ver o feedback e ajustar, aprender, o que é algo que não deves fazer numa perspectiva complicada, né? Não queres que alguém vá experimentar com o teu carro e depois dá buraco e sais da oficina e passado 100 metros tens outra vez o mesmo problema ou outro pior ainda, que infelizmente é algo que às vezes acontece, mas o normal seria que o especialista resolvesse o problema. E, portanto, por exemplo, não faz sentido falarmos de boas práticas num ambiente complexo, faz sentido é falar de aprendizagens. Por isso é que surgiu, por exemplo, aquela coisa das noites dos falhanços, em que as pessoas partilham o que falhou, em vez de partilharem os sucessos. Tu queres espaços de aprendizagem rápido do que funciona, o que não funciona, o que é que estamos a sentir no momento, o que é que estamos a ver. Muito bem. Voltando aqui ao tópico do empreendedorismo social, nós temos alguns empreendedores em Braga que trabalham muito esta questão da inteligência emocional e trabalham também muito, tinha a ver com aqueles fatores de mudança que tu falavas há um bocadinho e que o primeiro teria que ser em nós próprios. Temos também um projeto que está muito fortemente inspirado nesta questão do Dragon Dreaming e isso do ponto de vista da justificação ela está totalmente clara, porque existem problemas sociais e estas propostas podem ajudar pessoas a resolver problemas sociais.
há aqui uma outra dimensão que depois complica, que é a questão da viabilidade do próprio empreendedorismo social. Que conselhos é que tu poderias ter para um empreendedor social que, por exemplo, quer desenvolver um projeto utilizando tecnologia Dragon Dreaming? Eu sinto que na fase atual em que estamos, eu não sei como é que tu tens experienciado a pandemia, mas o nosso nível de escolhas parece que diminuiu, não é? Ou seja, eu já não tenho que ter os dramas de onde é que eu vou trabalhar agora, se vou a esta viagem, não vou àquela, estão-me a convidar para ir para ali. Agora as coisas simplificaram um bocado e às vezes até sinto um bocadinho esta contradição de, ao mesmo tempo, como, quase como uma criança, ok, as opções são limitadas, então é mais fácil escolher e decidir o que fazer do que no espaço anterior. Nós estamos num lugar muito difícil em termos de ser muito difícil prever o futuro próximo. Portanto, eu acho que nós temos que, primeiro de tudo, habituar-nos a viver no não saber e habituarmos a viver nisso num espaço em que consigamos gerir a ansiedade e a frustração de estarmos a viver num ambiente em que a imprevisibilidade é extrema e aprender a brincar, a jogar com isso, a experimentar muito. Então, se alguém quiser, estas são alguns exemplos para mim de metodologias de state of the art, para quem queira começar quem esteja num lugar que é, epá, o que eu tenho estado a fazer de facto já não faz muito sentido. Eu aconselho, vão, experimentem qualquer uma destas, leiam um pouco sobre elas para ver qual é que vos ressoa mais. Têm pessoas em Braga, pessoas por todo o país já prontas para ajudar-vos a trabalhar com estas metodologias, e eu acho que mesmo que a nossa mentalidade ainda não tenha mudado, ter contacto com estas metodologias ajuda nesse processo. Então não é que isto não é não estamos num lugar que é primeiro tens que fazer A, B e C para conseguir chegar ali. Experimentem, à medida que vamos experimentando na prática com algumas destas coisas, a nossa forma de pensar e de ser vai mudando também, então há aqui um efeito de retroativo e portanto há o mesmo dilema do ovo ou da galinha, o que é que começa primeiro. Portanto, eu acho que o ideal é experimentar e ir à procura de coisas novas. Foi isso que me levou a voltar na regresso de Timor em 2014, foi as coisas que eu estava a fazer na área da educação não formal e tudo já não eram suficientes, parecia que faltava-me descobrir outras formas que já estivessem presentes, que pudessem ajudar na mudança que eu queria trazer e que sentia que a forma como estava a fazer já não servia. E foi nesse caminho de procura que encontrei estas coisas e comecei a trabalhar com elas e comecei a descobrir outras pessoas que estou a trabalhar e começaram a surgir estas redes, né? Porque depois é isso que começas a criar redes e a fazer uma coisa que eu acho fantástica e que vamos voltar outra vez aos ecossistemas, que é dojos de prática, é espaços onde nós possamos interagir e relacionar-nos e fazer coisas de uma maneira diferente. Nós precisamos desses espaços de ensaio para acreditarmos que é possível. Eu hoje trabalho em sítios com pessoas em níveis de colaboração que eu, há 5 anos atrás, julgava que não era possível fazer. Foi preciso um movimento de ir à procura, de encontrar, nessa procura de encontrar outros, com quem aprendi imenso e com quem pude começar a criar formas de nos relacionarmos e de co-criarmos projetos que hoje sinto que me servem muito mais, que me trazem muito mais alegria e satisfação e muito mais significado à minha vida, e foi fruto desse movimento. Portanto, arrisquem, procurem, não tenham medo de jogarem no desconhecido, é isso que é preciso. Os africanos dizem que precisamos de nos perder para encontrarmos o caminho, e eu acho que hoje precisamos de nos perdermos, precisamos de desaprender muita coisa, de tirar muita carga que já não nos está a servir, e de ir à procura de novas formas de fazer. Muito bem, penso que deste um excelente conselho à Virgínia e a outros que estão de alguma forma também neste processo de experimentação. E, portanto, aquilo que tu acabaste por dizer é que primeiro precisamos de criar aqui uma forte empatia com o que nos de alguma forma propomos a realizar, conhecer muito bem, estudar e depois experimentar, ir para o processo de iteração da experiência da solução em si. Muito bem, temos aqui outros domínios de conversa. Deixa-me adicionar uma coisa, Carlos, antes de entrarmos neste, que este campo também vai ser interessante. Ok.
mas é só dizer uma coisa que é... olha, deixa estar, avança, perdi. Vamos. Não faz mal. Nós também só Não devia temos ser nada de importante. 15 minutos e, portanto, estamos a ficar com o nosso tempo esgotado. E agora vamos entrar mais naquilo que é também o streaming das economias regenerativas. E, portanto, com esta agenda que tu há um bocadinho também abordavas há um bocadinho desta questão da União Europeia, estamos a assistir aqui uma apresentação de de novas propostas desta nova Comissão Europeia e temos ouvido falar muito do Green Deal, portanto, do Acordo Verde. E dentro desta área de intervenção, há quem diga que as economias regenerativas são a suma de economia verde, de economia azul e de economia circular. Reveste nesta definição mais European Streaming de como se pode fazer economia regenerativa? Não, de facto, não de todo. Bom, aqui uma coisa que é se calhar importante nós termos consciência é que os sistemas vivos, uma das propriedades que têm é homeostasis, que é os sistemas tentam sempre manter as condições ideais para continuarem a existir. Então o sistema atual, baseado na exploração de recursos, olhar os recursos naturais e a natureza como um recurso, como algo para explorar, para extrair. Qualquer coisa que nós tragamos de novo ao sistema, a mentalidade que está no cerne da dinâmica do sistema atual vai tentar usar isso para seu próprio benefício. E não digo isto no sentido de teoria da conspiração, de que há alguém a puxar os cordelinhos lá em cima. Eu estou a falar isto numa perspectiva mesmo coletiva, que há diferentes forças dentro do sistema que vão tentar, e principalmente as forças que mais beneficiam, obviamente são as forças mais resistentes à mudança, porque vão querer continuar a manter as condições propícias para continuarem a existir e a tirar valor do sistema, não é? Portanto, eu acho que se olharmos para a economia verde e para a economia azul e lermos bem o fraseado, a forma como elas são definidas, continuam a ter muito na base uma ideia extrativista e de exploração da natureza. E, portanto, qualquer coisa que venha daí vai ser problemática, porque vamos continuar a estar presos nestes ciclos para conseguirmos ter as coisas que precisamos ter na vida, de sentido de segurança, de acesso a poder viajar, a ter alimentação de qualidade, a ter uma série de coisas, habitação, etc., vamos ter que continuar a gerar negócios que são extrativos, exploradores, que contribuem para o PIB, para o crescimento do PIB, mas que não contribuem para o desenvolvimento da capacidade de um ecossistema e de uma biorregião de se regenerar e de continuar a criar condições propícias para a vida. Portanto, eu acho que nós estamos a dar um tiro no pé, no sentido em que estas opções não estão a vir vão nos atrasar. Eu quero dizer uma coisa ser muito honesto contigo, Carlos. Eu acho que nós estamos num momento fantástico. Eu acho que o 2020 é um ano de encruzilhada. Já sentia isso quando o ano passado estava a planear as coisas que tínhamos que trabalhar este ano, por exemplo, na rede de emergência, e o nome do tema deste ano é Encontros nas Encruzilhadas. Eu acho que a pandemia vem-nos trazer ainda mais clareza que o caminho para a frente não é voltar atrás, não é voltar ao habitual que havia antes da pandemia. Portanto, vai haver muito dinheiro agora a entrar em Portugal para colmatar a recessão económica que aí vem. Nós vamos perder uma oportunidade única se não fizermos um movimento coletivo no país e ajudarmos a União Europeia a fazer esse mesmo movimento, a ajudarmos os outros países e o mundo a fazer este movimento de transição para uma consciência e uma forma de pensarmos a nossa economia, a nossa sociedade, de facto regenerativa, de facto nós nos tornemos quase que hospedeiros, jardineiros do planeta, e portanto, no nosso lugar. Nós temos que localizar as nossas economias
Nesse sentido, algumas coisas do verde e do azul fazem sentido. O circular completamente. O circular para mim tem uma coisa fundamental que é a ideia de que não há desperdício. Não pode haver desperdício. Na natureza nada é desperdiçado, nada existe que não tenha uma função. E portanto nós temos que pensar que tudo aquilo que nós geramos com a nossa ação tem que servir para algo. Não vai haver, que não haja nada que não sirva para nada e que nós tenhamos que colocar em algum sítio e que se torne um problema, não é? Portanto, esta história dos 7 R's, de repensar, recusar, reduzir, reparar, reintegrar, reciclar, reutilizar, é fundamental. Portanto, nós temos que criar uma economia em que, com loops fechados, com circuitos fechados que permitam utilizar tudo o que é gerado. A economia azul e a economia verde tem algumas pontas tem algumas coisas boas, não digo que é tudo mau, mas eu acho que ainda é muito informado num lugar, ou que ainda vai sofrer muito destas forças, com esta visão ainda muito de escassez e de separação que nos vai continuar a criar problemas. Portanto, nós temos que olhar para o mar como mais um elemento que nós temos que cuidar e que temos que desenvolver, nos nutrirmos dele, mas nos nutrirmos com uma noção de que ele tem limites e pensar como é que podemos contribuir para que ele se continue a regenerar. Com um grau de gravidade que nós quase não se sabe, que é os ciclos retroativos, por exemplo, no oceano. Nós hoje estamos a ver o oceano a reagir com coisas que nós fizemos há 20 anos atrás. Os ciclos de feedback com os oceanos são muito mais tardios do que noutros espaços, noutros ecossistemas. Portanto, o que quer dizer que as coisas vão ficar muito piores na próxima década, fruto do que nós fizemos no início de 2000 e nesta década agora que terminou. E então nós temos muito caminho que fazer pela frente para nos ajustarmos a uma outra forma de estar em parceria com a natureza. Sim, eu percebo a tua preocupação. Por exemplo, também quando falamos em economia circular, há muitos processos de economia circular, nomeadamente quando falamos em processos mais industriais, que fazem aquilo que é o oposto que deviam fazer. Portanto, aumentam a pegada ecológica, aumentam aquilo que é o consumo energético, etc, etc. E às vezes aquilo que parece que é uma solução acaba até por não ser. Portanto, aquilo que eu acho que relativamente a estes 3 tópicos, há muita confusão, há muita desinformação, e basicamente também não há o acompanhar, mesmo por parte da academia, daquilo que são as últimas tendências relativamente àquilo que deve ser a economia verde ou aquilo que deve ser a economia azul. Por exemplo, nós no HPH não entendemos a economia azul como a economia do mar, mas sim a economia do desperdício. Portanto, a economia azul é aquela que aproveita tudo o que é lixo. E na economia circular, isso não pode acontecer, porque se for lixo já não pode ser reutilizado. A legislação portuguesa não o permite. Portanto, tem que haver um processo de recolha antes de ser lixo. Tens que ir buscar à casa da pessoa, ou etc, etc. Portanto, aquilo que nos parece também a nós é que dentro destas 3 tipologias de economia verde, economia azul e economia circular, houve também avanços interessantes do ponto de vista daquilo que é o seu conceito. O que acontece é muita desinformação. As pessoas não sabem verdadeiramente o que estão a falar quando estão a falar de economia circular ou economia azul ou economia verde. Portanto, há aqui também haver um lastro enorme daquilo que pode ser uma economia verde regenerativa, uma economia azul regenerativa e uma economia circular regenerativa, e não aquilo que tu dizias que pode ser o que pode acontecer, e está a acontecer, eu concordo contigo. E queria só trazer uma coisa, Carlos, que é importante, que tu me lembraste agora quando estava a escutar, surgiu-me, que é pode parecer que nós desaprendemos uma série de coisas, ou vou dizer de outra forma, os nossos avós têm conhecimentos sobre o que é uma economia circular, uma economia verde e uma economia azul muito mais profunda do que nós. Então nós ainda podemos, não é só que tenhamos que fazer um rebranding, uma nova marca e dar-lhes novos termos e dizer, epá, isto é uma inovação fantástica. Eu acho que aqui é preciso também reconhecer que há práticas antigas que ainda estão presentes nos nossos contextos locais, que deveriam ser valorizadas, porque infelizmente com a modernidade houve uma tábua rasa, uma série de conhecimento ancestral que estava presente e que era passado de geração em geração. Portanto, era importante, eu acho, para numa perspectiva também de apaziguar a modernidade com o passado, podermos resgatar uma série de conhecimento que existe presente nas nossas comunidades,
sobre como fazer isto, porque essa mudança de mentalidade que surgiu nas últimas décadas em Portugal de uma maneira muito forte, nós podemos revertê-la não no sentido de voltar ao passado, mas no sentido de como é que nós podemos estar num novo lugar que casa esse conhecimento ancestral, fruto de muitas gerações a viver no mesmo sítio e a aprender a viver em harmonia com o sítio, com o conhecimento de ponta que nós temos agora de uma série de ciências e de práticas que nos permite de facto estar num outro lugar. Sim, há muitas lições de inovação social que dizem mesmo isso mesmo. Portanto, basicamente temos aqui the old is the new. Portanto, o velho é o novo novo. E sim, eu vejo muitas práticas da minha aldeia que fazem todo sentido e que se conseguem claramente enquadrar, por exemplo, em processos de economia circular. Muito bem, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim e ainda tenho aqui mais uma área de intervenção que gostaria de falar contigo, que é isto de novas economias ou nova economia. Nós temos trabalhado com uma rede internacional que se chama NESI, New Economy and Social Innovation. Eles reúnem-se de 2 em 2 anos em Málaga, Espanha, mas basicamente é um movimento internacional. E eles dizem que precisamos do plano A. O plano A é esta nova economia, que também está muito alinhado com aquilo que tu estavas a falar há um bocadinho. Eles falam aqui de 4 questões principais, que é criar uma sociedade orientada para o bem comum, baseada em valores fundamentais, igualdade, oportunidades, sustentabilidade ecológica, democracia e justiça social. Promover a cocriação de um modelo económico respeitoso com a natureza, democrático e orientado para o bem comum. Contribuir para solucionar os grandes problemas da humanidade, como pobreza, desigualdade e mudança climática. E, acima de tudo, promover processos participativos e democráticos que capacitem as pessoas para esta mudança. Achas que isto resume bem o que pode ser a economia regenerativa ou é uma coisa diferente? Eu acho que isto são linhas orientadoras muito boas para caminharmos nesse sentido. Mais uma vez, não é só suficiente, e estamos a falar de um movimento que é complexo, porque estamos a olhar com complexidade, mas eu acho que elas fazem muito sentido, esta ideia do bem comum, que eu acho que por trás, para mim, do primeiro parágrafo está muito uma ideia que é que cada pessoa tem algo único e algum dom para trazer ao mundo, e infelizmente o que eu vejo no modelo educativo é muitos jovens a serem a lhes ser transmitido que já não tem, que o lugar deles na sociedade vai ser limitado a isto ou aquilo, e não de facto a trabalhar com o potencial que cada jovem, cada criança traz ao mundo. E cada pessoa, portanto, e que cada pessoa tem aqui, e traz outra coisa para mim, que é que o planeta não é propriedade de ninguém. Nós é que somos propriedade da natureza, nós é que fazemos parte da natureza. E então há aqui questões que não estão presentes, mas que são dilemas que nós temos que cuidar quando fazemos este trabalho de desenho do futuro, que é, por exemplo, como é que nós lidamos com a propriedade privada, num contexto em que, se olharmos para os nossos ecossistemas, a maior parte das coisas que hoje são propriedade privada são bens comuns. Os rios são bens comuns, as montanhas, a terra é um bem comum, mas que, fruto da nossa forma de pensar a sociedade, se tornaram, caíram nas mãos de uns poucos, e portanto nós o que vemos nas últimas décadas de uma maneira crescentemente problemática, exponencialmente problemática, é bens comuns nas mãos de poucos, que estão a tirar os benefícios sistematicamente desses bens que são comuns a todos, e a fazê-lo de uma maneira que depois põe em causa a sobrevivência de todos, porque a maior parte dos negócios e dos projetos económicos hoje criam externalidades que não são colocadas no custo do bem ou do serviço que nós estamos a vender, e portanto são externalizadas para a sociedade. Portanto, muito poucos beneficiam extremamente por poderem ter acesso à propriedade privada de determinado bem ou determinado bem comum, e o resto, toda a gente suporta os custos disso em termos de impacto ambiental e tudo mais. Muito bem. Nuno, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa hora sobre economias regenerativas. Agradecer-te a tua disponibilidade e esta hora espetacular de inputs e de reflexões sobre o que significa, o que pode significar economia regenerativa e economias regenerativas.
olhar também um bocadinho para estes desafios do empreendedorismo social e como é que os empreendedores sociais podem de alguma forma também envolverem-se neste processo de regeneração. Últimas palavras para concluires com chave de ouro, Nuno? Estás sem som, estás sem microfone, Nuno. Desculpa, obrigado. Estava a pensar que estava um pouco a rever aqui na cabeça de uma forma rápida a hora que passamos juntos e eu calculo que haja muito mais questões do que respostas. Então o que eu vos aconselho é que o que eu vos digo é parabéns, é melhor ter boas questões do que boas respostas. O que nós queremos hoje é ter questões que nos possam gerar movimento e busca de novas possibilidades, ao invés de estarmos no lugar de certezas e de continuar a fazer caminhos familiares que não que nos levam a criar resultados que ninguém quer, coletivamente. Então é isso, experimentem, acompanhem as vossas perguntas, os vossos questionamentos e façam-no não só num lugar individual, mas num lugar coletivo, encontrem espaços para partilhar isso com outros e aprender em conjunto. Carlos, obrigado, gostei imenso. E celebro os nossos encontros periódicos e que parece que vamos fazendo um caminho conjunto, apesar de estarmos em diferentes partes do país. Estou mesmo muito feliz com o convite, obrigado. Muito bem, só dizer que estamos a ter bastante feedback nas redes sociais, a Ruth, a Helga mandam-te cumprimentos e dizem que se revêem algumas das questões que tu disseste. O Filipe Alves também estava a nos ouvir e partilhou no feed da nossa conversa aqui uma TED Talk sobre algo que estiveste também a mencionar no início da conversa, portanto se tiverem tempo passem no nosso Facebook do Human Power Up e vejam também a TED Talk que o Filipe Moreira Alves nos sugeriu para ver e que tem a ver com este tema da economia regenerativa. Dos colegas que estão connosco na sala Zoom, alguém quer fazer uma pergunta para terminar ao Nuno? Penso que não. Muito bem, já ultrapassamos em 1 minuto o nosso horário para esta conversa. Nuno, muito obrigado. Vou então encerrar a gravação desta nossa conversa. Ela vai ficar disponível no nosso repositório de Human Power Talks na página do YouTube do Human Power Up, portanto a gravação do fórum de ontem, mas todas as Human Power Talks e também algumas rubricas que temos feito a promover a responsabilidade social corporativa, portanto se tiverem tempo passem por lá, temos muitas conversas interessantes para podermos ouvir. E para terminar, agradecer ao Nuno da Silva o momento que teve connosco, desejar também melhor das sortes para este processo de curadoria na Emergency Network e vamos estando em contacto, de certeza que vão surgir aqui oportunidades de colaboração entre o Human Power Hub e as ações que estás a desenvolver. A todos os que nos acompanharam, quer nas redes sociais, quer aqui na sala Zoom, agradecer também a disponibilidade e o investimento nesta hora sobre a economia regenerativa. Tenho a certeza que será útil para todos aqueles que querem também fazer uma transformação efetiva e eficaz. Muito boa tarde, obrigado a todos e continuamos para a semana. Na semana temos o Pedro Norton de Matos, o responsável pelo Green Fest. Vamos antecipar também um bocadinho a edição do Green Fest deste ano em Braga, que será em setembro. Este mês vamos falar também um bocadinho sobre economia circular e economia azul e portanto será um mês dedicado às economias regenerativas aqui no Human Power Up. Obrigado a todos, boa tarde e continuação de um bom dia. Muito bem. Fantástico. Já Boa. saímos do streaming.